Bom, vamos lá. Essa live hoje é sobre dor, é uma continuação da nossa... Obrigado por marcar o pessoal. Da nossa caminhada espiritual, né? Nossa caminhada de evolução, Daniela, Sônia, boa noite. Hoje é a live 3 da nossa caminhada de evolução espiritual. Deixa eu ver, que eu estou procurando aqui a minha cola. Como sempre, eu fico meio perdido, né? Porque eu estou começando a fazer a live agora. Então vamos lá. O que acontece? Meu nome é Eric Silva. Eu sou médium espírita, tá? Eu sou mago da magia dos espíritos e da magia do caos. Iniciado em alquimia da escola hermética. E o que é alquimia? A alquimia é a transmutação de energia, entende? De denso para luz, né? Para suave, no caso, né? E por aí vai. Então, eu resolvi fazer uma série de lives, que é um conjunto de uma caminhada mesmo. Ah, bem-vindo, cara, conseguiu. Então, eu resolvi fazer uma série de lives, porque existe muita dificuldade, né? Existe muito conflito no nosso microcosmos, né? Que é o grupo, e no macrocosmos, que é a sociedade como um todo, né? Porque o grupo, ele não tem esse problema X ou Y, né? O grupo, ele não tem um problema específico. Ele é um reflexo de um grande problema que a gente tem na sociedade, que é a dor e o sofrimento, que é esse o assunto de hoje, né? Por quê? Por que eu digo com tanta certeza que muitas e muitas, a maioria das pessoas tem dor e sofrimento, né? Jéssica, bem-vindo. Porque agem com agressividade, agem com raiva, agem com irritação. Isso é dor, né? E aí a pessoa que está com dor, ela reproduz os seus comportamentos dessa forma para mascarar a própria dor, infligindo assim dor nos outros, né? É como se fosse realmente uma bactéria, um vírus que se espalhasse de pessoa para pessoa. Por exemplo, se alguma pessoa, vamos botar no grupo que é o nosso microcosmos, se alguma pessoa no grupo me dá uma resposta atravessada, o padrão, né, de forma generalizada, o padrão qual que é? O padrão é a pessoa que leu aquele comentário e não concorda, se ofender, e aí atacar novamente, contra-atacar, se sentindo impelida a contra-atacar, né? E isso só dinamiza ali a baixa vibração. Só dinamiza ali, só dá munição para a treva, né? Então, essa sequência de lives que eu estou fazendo é justamente para a gente poder compreender o que se passa de verdade, né? Para a gente fazer uma autorreflexão e conhecer quem é o bicho-homem, quem é o bicho-homem eu, consequentemente, quem somos nós, né? Para que a gente possa atuar na vida de forma racional, né? Eu gosto muito de dizer que tem uma música bem específica aí, que eu não vou citar. Eu citei uma vez, mas eu errei, não devia. Ela cometeu um grande mal para a sociedade, né? Deixa a vida me levar. Meu irmão, não. Não deixa a vida te levar, não. Porque se você deixar a vida te levar, você vai agir igual a um animal que não pensa, igual ao seu gato, igual ao seu cachorro, igual a uma zebra, igual a um leão. Eles deixam a vida levar eles. Então, Deus nos deu essa diferença da consciência única, da consciência exclusiva, justamente para que possamos raciocinar pelos nossos atos e aí sim sermos responsabilizados. Aí vem karma, aí vem reencarnação, aí vem uma série de coisas que nós mesmos produzimos justamente por deixar a vida levar. Então, e como é que a gente faz para não deixar a vida nos levar? Né? Como é que a gente faz para a gente ter o domínio do nosso cérebro, né? E entender. Eu também. Entender o que se passa dentro do nosso cérebro. Então essa live 3 da nossa caminhada espiritual, de evolução espiritual. Fátima, boa noite. Tudo bom com você?
ela serve justamente para pegar nesse ponto específico, para pensar ali dor, né? O que é a dor? Vamos combinar que todo ser humano desse planeta sente dor. Em determinado grau, mais, menos, em determinada temporalidade, mais tempo, menos tempo. Dores diversas, eu sinto dor nesse aspecto da minha vida. Meu relacionamento está horrível, eu sinto dor. E aí meu trabalho está mais ou menos, eu sinto uma dor menor. Então, o ser humano, ele nunca sente uma coisa só. Ele sente milhares de coisas ao mesmo tempo. Só que ele só consegue prender, a maioria das vezes, né? Só consegue prender a sua atenção para aquele sentimento uma hora de cada vez. Então eu estou fazendo essa live, eu estou empolgado. É esse sentimento que eu estou frisando. Então, mas eu estou sendo induzido pelo Gabriel que está aqui, eu estou com calor, isso tudo ao mesmo tempo. Mas, sim, é exatamente sobre essa frase que o Gabriel começou a psicografar, quando eu estava refletindo sobre ela. Dor é necessário, sofrimento é opcional. E como é que a gente pode esmiuçar isso aí? Né? Porque dor é a forma que Deus nos dá para ensinar a gente. Porque você é alegre, você é feliz, você para pensar em como resolver a sua alegria, a sua felicidade? Acredito eu que não. Eu não paro. Né? Então nenhum ser humano evolui a partir da felicidade. No máximo, ele constata que o caminho que ele escolheu foi correto quando ele se vê feliz ao fim de um período de dor. Um período de labuta, de luta, de dor. Né? Porque só se labuta quando se tem alguma dor. Só se luta quando se tem alguma dor. Só se age ao contrário quando se tem alguma dor. Tem a frase do Freud que eu não vou conseguir lembrar fiel, né? Que diz o seguinte: quando a dor é suficiente, o ser humano muda, né? Ele evolui. Então Deus nos dá oportunidades de nos colocar em situações para gerar dor, para que a nossa alma encarnada, né? Que a nossa alma ela aprenda e evolua com a dor, né? E aí, por que algumas pessoas sofrem com a dor? Pela rebeldia. Ah, eu não mereço estar passando por isso. Ah, mas isso aqui não sei o que lá, não sei o que, é chato, é triste, dói, não sei o que. Isso é o sofrimento. A dor não é uma escolha sua, a dor é uma coisa da vida, que a vida, que Deus programa lá as coisinhas para acontecer na nossa vida, e aí a gente sente dor para que a gente supere um desafio. O sofrimento é aquela questão de ficar reclamando, ficar perdendo tempo, ao invés de se concentrar no que é importante. Qual que é o importante? Parar, avaliar a sua situação em volta, raciocinar sobre como você pode superar aquela situação de uma forma boa, de uma forma no bem, de uma forma benéfica. E aí que está o livre-arbítrio. Aí que se encontra o livre-arbítrio. Né? Porque a gente tem espírito desse lado, o anjinho e o diabinho, né? Espírito desse lado falando pra gente fazer besteira e espírito desse lado fazendo pra gente fazer a coisa certa. Na maioria das vezes, a coisa certa é a mais complicada. E a mais que exige mais raciocínio da gente. Né? Deixa eu ver aqui. Dor faz com que a gente saia do lugar. Exatamente, é a força motriz. Se não existe a dor, não saberíamos o que é ter empatia. Não saberíamos o que é ter empatia, não saberíamos o que é alegria, não saberíamos o que é felicidade, não saberíamos o que é nada. Porque o que é aquela frase, né? O que seria do amarelo se não fosse do azul? Né? Se só existisse amarelo, ninguém ia saber conhecer outras cores. Né? Então, se a gente só vivesse em abundância, em alegria, em felicidade, em sei lá, a gente não ia conhecer o outro lado. Né? Como nos mundos celestes, por exemplo, né? Dos espíritos quase puros lá, a felicidade impera. Porque eles já passaram pelos mundos de expiação, regeneração, pelos mundos mais inferiores ainda, que nós estamos no terceiro ou quarto, não lembro.
E imagina, nós estamos num patamar legal, mano. Nós estamos na metadinha ali, no meio termo, basicamente. Então tem seres piores do que a gente. Por exemplo, eu falei dos cristais. Teve uma publicação que eu fiz dos cristais. Os cristais, eles não são espíritos, né? Eles são princípios espirituais porque eles não têm consciência. A consciência é você se olhar e se entender como uma pessoa. O animal é a mesma coisa, ele não tem consciência. Ele também é um princípio espiritual. Olha o mundo deles, mano. Olha a vida deles, cara. Entende? Eu acho que a vida deles é um pouco mais laboriosa, mais difícil do que a nossa. A gente passou por aquilo ali. Entende? Nós estamos um pouco mais num patamar de evolução mais assim à frente. Então, precisamos do reflexo oposto para ter exatamente. E aí o que acontece? O ser humano sente dor, seja ele por causa de um vazio espiritual. Não, o que é o vazio espiritual? O vazio espiritual é quando você faz as coisas mandadas pelas outras pessoas, ou quer se sentir integrante de algum grupo e não consegue, ou então conseguiu ser integrante daquele grupo, mas não é o grupo que você gosta, né? O grupo de sertanejo universitário. Você está lá no sertanejo universitário porque a sua galera está indo lá. Mas você não gosta daquilo. E aí vem o vazio. Então é o conjunto de diversos fatores que cria esse vazio espiritual. E aí como é que a gente sana esse vazio espiritual? Porra, se conhecendo. Hoje em dia você sai na rua, você em 2 segundos você vê 7 anúncios, mais ou menos por aí. Né? 7 comerciais. 7 informações brilhando, piscando no seu olho. Então, a gente dificilmente para se refletir, se entender quem é você. Você já fez essa pergunta? Quem é você? Quem é o Eric? Então, essa pergunta é muito importante porque sana 60% a 70% da dor interna que a gente tem. Porque você se descobrindo, você faz o que gosta. Você acha o que você gosta. Começa vendo em si o que você não gosta. E vai eliminando, vai substituindo por outras atividades que você gosta. É óbvio que você não vai conseguir fazer isso com tudo. Alguma coisa você vai ter que elaborar, alguma coisa você vai ter que sentir a dor, né? Que é, por exemplo, trabalho. Ah, eu não gosto do meu trabalho, Eric, eu não posso largar meu trabalho, senão eu morro de fome. Sim, esse é um dos pontos onde você tem que superar aquilo. Você tem a ciência que você está produzindo ali riquezas para a sua família, para a subsistência, né? Ou para os seus objetivos, seja ele qual for. Deixa eu ver que horas são aqui. São 7h42, vamos para a psicografia. Gabriel novamente fez uma psicografia para a gente, onde eu perguntei sobre essa frase: dor é necessário, sofrimento é opcional. Uma coisa geralmente deriva da outra. Um é instrução, o outro é o caminho que se percorre depois da lição. O sofrimento é o caminho contrário da aprendizagem. É o erro de se estagnar no momento sem reflexão. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte, que ao invés de ficar no sofrimento, naquela auto-obsessão da nossa mente, reclamações e diversas coisas do sentido, quando você focar naquele sentimento, transmuta ele. Ao invés de ficar pensando que aquilo é ruim, pare de perder tempo e pense em maneiras de como melhorar aquela situação para você. Porque você não está passando por lição, você não está tendo sucesso em lição nenhuma. Quando você está reclamando, quando você está chorando por aquele problema, procura na sua mente forças para resolver aquilo, por mais difícil que seja. Porque você não tem escolha. A gente não tem escolha não, cara. Ah, minha mãe faleceu. Minha mãe está muito debilitada, não me reconhece. Eu não consigo. Então você vai permanecer naquela dor até conseguir. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. É uma situação que foi lhe imposta. Você não tem escolha. E você vai ter que passar por aquilo. Você só tem 2 caminhos. Passar da melhor forma possível
que é refletindo em como se fazer para resolver aquela situação, para se melhorar, né? Porque às vezes a gente não tem como resolver o externo, né? Ah, alguma coisa aconteceu com a outra pessoa e isso me deixou muito mal. Você não tem o que fazer com a outra pessoa, você tem que fazer com si mesmo. Para se resolver os seus próprios sentimentos, né? Se melhorar. Porque se você não fizer isso, você vai para o sofrimento. Aí o que você faz? Você fica ali naquela melancolia, você desconta nos outros, mesmo sem querer. Você desconta. Você já fica armado, a sua mente pega um 38 e vai aqui assim, para todo mundo, para todo lado. Entendeu? Vai com um galho assim, querendo bater em todo mundo. Porque você está em sofrimento, você está em dor. Porque preste atenção, faz esse teste comigo. Quando você vê algum irmão, pessoalmente, pela internet, aonde quer que seja, que foi rude, trata ele com carinho. Eu falo isso em todas as minhas lives. Tenta tratar ele com carinho, com entendimento, compreensão, sem deboche, sem sarcasmo. Com carinho verdadeiro. Experimenta fazer isso. Vê a reação dele. Eu garanto para você que a reação dele vai ser maravilhosa. E eu garanto, sabe por quê? Porque eu faço isso no grupo. Todas as vezes eu posto texto no grupo todo dia. Eu posto texto no grupo todo dia e vem das pessoas mais grosseiras do mundo, me xingando, sem argumento nenhum. Quando a pessoa me xinga, sabe o que eu faço? Eu ofereço uma consulta mediúnica. Oi, tudo bom? Eu entendi que a senhora não gostou do texto. Eu peço perdão não ter conseguido lhe agradar. E se a senhora deseja um atendimento mediúnico, com alguma coisa que eu possa te ajudar, eu tenho algumas especialidades aqui no grupo. A pessoa se quebra na hora, porque ela se sente acolhida, abraçada. Entende? Ela se sente chateada com alguma coisa, com dor. E aí quando você enxerga a dor dela e age de acordo, porra, a postura da pessoa muda, cara. Todas elas, cara, a gente é humano. A gente sente dor. Quando você vê um animal acuado, se ele dá um rugido pra você, se ele rosna pra você, e você, vem todo agressivão, o que ele vai fazer? Vai te atacar. Se você, tentar dar carinho, tentar dar amor, uma hora ele vai vir, cara. Vai vir tranquilo. E aí vocês viram amigos, pô. Mas vamos prosseguir. O caminho contrário da aprendizagem é o erro de se estagnar no momento e sem reflexão pelo não entendimento de aceitação, de aceitar a instrução de Deus, que é a dor. Aí ele prossegue. Dor é o início do processo de aprendizagem. A explicação da nossa dificuldade e mesmo a vida não se modificando, podem perder Está meio esquisita a letra aqui no texto hoje. Mesmo modificando, mesmo não se modificando, na dor, alguns perdem a confiança em Deus. Eu não soube aqui, eu estou improvisando. E aí se deixam cair no sofrimento. Então o que acontece? O que ele quer dizer aqui mais ou menos? Quando se está em dor, o que ele quis dizer, assim, cirurgicamente falando, o que ele quis dizer é o seguinte: quando a pessoa começa uma nova lição e de dor, né? Porque lições são dor, né? Tem que começar, eu faço isso na minha vida, sinônimos. Lição é dor. Então, quando a lição chega, as pessoas elas cometem um erro de se deixar cair no sofrimento. É o que ele disse aqui: que se deixar cair no sofrimento é perder a confiança em Deus, é perder a fé. Por quê? Por que é perder a fé? Porque, cara, Deus está aqui para todo mundo que tem vida. E eu vou falar uma parada: a minha parede tem vida, cara. A minha parede são pequenas, minúsculas, coisas que a gente talvez nunca vá ver nessa vida. Paradinha se mexendo, mano. Se mexe, tem vida, cara. Deus não perdeu tempo e não faz nada à toa, não. Então, a gente perde a confiança em Deus também. A partir do momento que a gente deixa de confiar que as coisas vão ficar tudo bem. Que a gente se vê na beira de um precipício, ou até mesmo caindo no precipício,
sem que tenha um amparo divino. O amparo vai sempre estar lá. O amparo vai sempre estar do seu lado, com o seu mentor, com a ajuda dos outros espíritos, com até às vezes um vizinho, bom samaritano, que de repente te ajuda ali a trocar uma roda. Mas a gente só vai perceber isso se a gente olhar com os olhares da inteligência, da reflexão. Se a gente continuar agindo que nem um animal, que não raciocina, que não pensa nas situações, a gente não vai chegar a lugar nenhum nunca e vai continuar na dor. Porque a gente não vai ter passado ali pelo processo que a gente precisa passar, que Deus designou para a gente passar. Tem um livro muito bom, que é do Daniel Kim, Meu Querido Ismael, best-seller, muito, muito bom, um dos melhores livros da minha vida. Ele fala o seguinte: a diferença do animal para o ser humano é que se você pega um gorila ou um outro animal qualquer e coloca numa jaula, a única diferença é a seguinte: ele sabe que ele está preso, ele quer sair dali. O que ele não consegue fazer é raciocinar sobre como ele consegue sair dali. Agora, se a gente ficar preso dentro de uma jaula, a gente vai ficar tentando maquinar na nossa cabeça uma maneira da gente conseguir sair dali. Agora, se você pega nas coisas que estão acontecendo, parece que se você coloca um ser humano dentro de uma jaula, o ser humano vai ficar no cantinho ali chorando, sabendo que está preso, triste, sem nem se dar o trabalho de parar para pensar como é que sai dali de dentro, gente. Entende? Diminui um pouco a proporção para você ver se não é isso. As pessoas passando por situações das mais difíceis aí, que são as provas e lições elaboradíssimas do divino, inteligentíssimas, porque são provas do divino, né? Não é colocando a gente numa gaiola, que quem faz isso é humano, não é Deus, né? Então, e a gente está lá parado, chorando no cantinho, tá doendo. Isso é o sofrimento, né? A dor é só a lição, o sofrimento é como a gente lida com a lição, né? Vamos continuar. Cabe a cada um a maneira de lidar com a dor. Ou seja, isso é muito importante. Cabe a cada um, cara. O que cabe a cada um? Meu irmão, você ficou preso na jaula. Eu fiquei preso na jaula. Você conseguiu arranjar um arame para sair da jaula. Eu não sei lidar com arame. Não tenta impor o seu jeito para as outras pessoas. Não tenta impor o seu jeito. Não tenta impor a sua religião. Não tenta impor a sua crença. Não tenta impor a sua opinião política. Não tenta impor nada, porque senão você não vai querer ajudar o outro, não. Você vai querer colonizar a mente do coleguinha, meu irmão. E colonizar a mente do coleguinha é aniquilar por completo a própria... Tentar aniquilar por completo o trabalho de Deus, que é a consciência individual. E aí o que acontece? É uma situação tão megalomaníaca que você vai estar tentando atuar como Deus. Percebe? Quando o coleguinha discordar de você, tá tudo bem, irmão. Ele é só o seu coleguinha. Que o caminho dele, a criação dele, a personalidade, as características, a história de vida dele, o fez ter um pensamento diferente do seu. E aí fica tentando lá. Não, você tem que ser católico, irmão, porque o catolicismo é isso, tá certo. É a mensagem de Deus. Meu irmão, o que é isso, cara? O que é isso? É a mensagem de Deus, sim, para você. Porque, na verdade, se você for parar para estudar as religiões, todas elas, no fundo, dizem a mesmíssima coisa. E eu te garanto isso. Se você quiser, a gente depois bate um papo, vem falar comigo no privado, a gente bate um papo sobre isso. Todas elas, no fundo, dizem a mesma coisa. Todas. Né? Como é que você pode me provar isso durante a live? Todas as religiões respeitam Jesus. Então, pronto. Cabe a cada um a maneira de lidar com a dor. Mas o caminho de luz, da sabedoria, é entender o porquê sente dor, para que desta forma se compreender e se modificar. Daí, o Gabriel, ele mastiga pra gente, o que a gente tem que fazer para a gente passar pelas lições. Olha só que delícia. O que a gente tem que fazer é o seguinte: estou sentindo dor. Por que eu estou sentindo dor? Ele fala para a gente se entender por que a gente está sentindo dor. Esquece o externo, esquece. Meu carro bateu. Pô, meu carro bateu, eu estou sentindo dor. Tudo bem, eu já entendi que são lições de Deus, mas, pô, meu carro bateu. O que tem a ver com eu me entender? Porque você está sendo materialista, só uma porra de...
É só um carro. Perdão. É só um carro, irmão. É só um carro. Que bom que você tá legal, cara. Que bom que você saiu com saúde. É só um carro. Ah, meu parente aqui faleceu, fez a passagem. Eu tô sentindo dor. Entenda de uma vez por todas que o que morreu dele foi a carne. Ele continua vivo. E provavelmente quando você fica triste, está bem perto de você. Tá? Lamentando, inclusive, o fato de você estar lembrando dele com tristeza. Tem que lembrar dele com amor, né? Porque aí... Você quer que eu lembre... Vamos lá, vamos conhecer o Rosaura. Rosaura é minha amiga, vai deixar a Rosaura de exemplo, tá? Eu conheço o Rosaura. Rosaura e eu, a gente é amigo. E aí o que acontece? Eu tô lembrando da Rosaura sentindo dor. Aonde já se viu? Você acha que o Rosaura vai ficar feliz com isso? Rosaura quer que eu lembre dela com alegria, com felicidade, com esse trabalho lindo que ela faz no grupo e fora dele. Rosaura quer que eu lembre dela, se sentir, não é nem que quer, se sente bem. É essa sensação que os espíritos têm quando a gente lembra deles com tristeza, pô. E ampliada, né? Porque ali ele está consciente das coisas todas, né? A gente aqui, a gente tem essa carne dura e outros corpos espirituais que nos afastaram, né, das sensações. E aí que se explica a mediunidade. O que é a mediunidade? São pessoas que estão um pouco mais próximas às sensações. Cada um com a sua determinada maneira, cada um com todas as maneiras. Cada um vai me bater, mas cada um com todas as maneiras diversas, enfim. Vamos lá. Todas as religiões são necessárias. Eu vou te dar um exemplo. Muita gente, quando vê evangélico dentro do grupo, escurraça o irmão ou a irmã. Meu amigo, você já entrou numa igreja evangélica para ver o trabalho lindo e maravilhoso que eles fazem com o morador de rua? Com um viciado e drogado? Com o trabalho deles? Eu frequentava uma igreja adventista que eu adorava ir lá porque não que eu usasse dessa ferramenta que eles disponibilizavam, mas eu adorava ver essas coisas, a união deles. Quando você tem muitos problemas, o que você precisa? De união, né? Porque você não consegue resolver as coisas sozinho. Mas o que eles faziam era, na igreja tinha uma mesa de centro, assim, redonda, grande, bonita, onde todo mundo que chegava lá deixava um punhado de cartão de visita. Ah, sou eletricista, sou motorista, não sei o quê. Todo mundo na entrada deixava. Na saída, todo mundo recolhia um cartãozinho do que precisava. Ah, pô, preciso de um negócio aqui pra minha obra. Ah, pô, preciso de um motorista aqui pra fazer não sei o quê. Então eles se ajudam pra caramba, mano. O espiritismo não faz isso. Você não entra no centro espírita e vê isso. Piadinha. O espiritismo, obviamente, tem a sua outra função, que é essa, né, consolação. Ah, mas é mais importante? Cara, não sei. Não sei. Chega para uma família pobre que não morreu ninguém, diz que vai fazer consolação para eles. Eles preferem ter um trabalho, irmão. Vai ser legal dar uma consolação para eles, mas entre a consolação e o emprego, que é o que eles estão emergencialmente precisando, o que você acha que eles vão preferir? Ou o que você acha, nem que eles vão preferir, mas que vai fazer melhor a eles? Né? Mas então vamos lá. Então, pô, vamos tratar o coleguinha evangélico que vem no nosso grupo, mesmo ele com raiva, porque ele está com dor, para evangelizar, para dizer que é coisa de demônio, para, sei lá, fazer as coisas lá que eles fazem. Vamos tratar o coleguinha bem? Porque tratando o coleguinha bem, a gente não passa... Porque ele vai entrar, ele entra no grupo achando que espiritismo, que umbanda, que candomblé, que essas coisas todas é coisa do demônio. Aí os caras começam a tratar ele mal, ele vai sair com certeza, com a certeza de que o espiritismo, o candomblé, o umbanda só tem demônio. Você não concorda comigo, não? Vamos pensar, gente, pô. E aí o que a comunidade dele já tem essa visão, por quê? Quantas pessoas não tratam os irmãos dessas religiões mal? Pô, não, pô, foi entrar lá no grupo para ver como é que era, só tinha demoniado lá dentro, me xingaram e tudo mais. Pô, eu vi, me desculpa, eu vou falar. Eu vi uma menina que entrou evangélico, a menina postou uma foto de Jesus fumando maconha, mano, pra ofender o irmão, pô.
Onde já se viu um negócio desse? Aí dizendo lá, macumba é isso, dizendo com essas palavras. Eu falei, pô, é assim que... Eu falei pra ela. Eu intervi, eu falei, pô, é assim que você quer que a sua religião seja vista, irmã? É assim que você quer que falem sobre você? Pô, o camarada entra, eu perguntei pra ele, eu tava conversando com ele, pô, irmão, me desculpa, eu tava explicando, tentando explicar pra ele, né? Isso aqui é um grupo assim, sensato, você não precisa... a gente acredita em Jesus, pô, Jesus é o nosso mestre, a gente faz isso assim, só é diferente, né? Eu entendo o seu caminho, mas esse aqui é o nosso. E aí a irmã começou a zoar o plantão, pô. Onde já se viu. E vou dizer, quem se garante mesmo na bondade, quem se garante mesmo no caminho de Jesus, irmão, além de se abster a fazer a violência verbal, tenta instruir o irmão que está fazendo a violência verbal, tá? Porque tá na hora da gente começar a agir no bem, né? Da gente parar de se abster, de fazer vista grossa, de botar a rédea e começar a fazer, mano. Começar a fazer. Conversar numa boa com a pessoa, instruir a pessoa, pô. Porque a partir do momento que eu falei pra, pô, assim que você quer que a sua religião seja vista, ela parou, ela entendeu. Ah, mas na hora eu fiquei com raiva? Fiquei com raiva pra caramba, lógico. Mas agir na raiva? Não agi na raiva, não. Não agi na raiva, não. Eu agi na inteligência. E é isso que eu convido os irmãos que estão me assistindo a fazer. O sofrimento é nostálgico e apático. Nem raciocínio e nem porquê. O que ele quer dizer? O sofrimento é nostálgico porque a dor já aconteceu. A dor já aconteceu. Você recebeu uma notícia ruim, 2 milésimos de segundo depois já aconteceu. Ah, mas é uma situação contínua. A lição já foi dada. 1 milésimo de segundo depois a lição já foi dada. Você já entendeu a sua situação. Né? Talvez alguns segundos depois. Você já entendeu a sua situação. Então a lição foi dada, a lição foi explicada. Imagina você na escola, seus coleguinhas do lado nas carteiras, sei lá, tomando seu mate, a professora reclamando de você, você jogou o mate fora, e aí ela voltou a explicar teorema de Bhaskara. A regra de 3. Eu sou péssimo em matemática. A professora voltou a explicar a regra de 3. Aí ela vira para a turma e fala, entenderam? A lição foi dada. É a mesma coisa. Quando você entendeu a nova situação, depois de receber a notícia da dor, ou sentir a dor, a lição foi dada. O resto, daqui para frente, é você trabalhando de como superar, de como evoluir aquela lição, ou é sofrimento. Que é você sentindo amoado, triste. Não estou dizendo que é errado, não estou dizendo que é ruim. Às vezes a gente precisa ficar um pouco ali. Mas por quanto tempo você quer continuar sentindo aquela dor? É essa pergunta que a gente tem que se fazer. Entendeu? Né? Que tem muita cena de filme. Daqueles filmes lá que rola aquele comédia romântica, né? Rola aquele divórcio. Aí a mulher vai lá, bota uma roupa larga, confortável, bota um filme na televisão meia luz, pega um pote daquele sorvete que é delicioso e fica lá chorando, comendo negócio. Isso é sofrimento, pô. E ela só tá ali porque que ela quer, porque que ela quer, o que ela podia fazer. Pô, o que podia parar para refletir, pensar, pega até um caderno, irmão. Bota no caderno, o que aconteceu? Ah, eu terminei o meu relacionamento, me divorciei. Tá, por que eu me divorciei? Ah, ele tava falando isso, aquilo, e eu preciso disso e aquilo. Tá, quero voltar? Não quero. Quero, sei lá. Então começa a agir de acordo. Ah, mas não sei o que. Ele estava reclamando disso, eu quero voltar com a pessoa, ele estava reclamando disso. Vou me modificar, vou me policiar para me modificar. Ou então, não, eu não quero aquilo, eu quero passar pelo sofrimento, eu quero ficar divorciada, coisa e tal. Então, pô, bota lá que eu quero ficar divorciado, só não pode ficar naquela dor. Chora tudo que tem que chorar, segue os caminhos, vai pra terapia, faz yoga, viaja pra Himalaia, sei lá. Sabe por quê? Que eu digo que todo ser humano é capaz de fazer isso? Porque no seu trabalho, aonde você ganha o teu dinheiro para comer, você consegue raciocinar que, beleza, né? Não sei se é servidor público. Mas agora, a iniciativa privada consegue. Piadinha à parte. No trabalho,
a gente consegue a maneira rápida de tirar pepino da nossa costa, das nossas costas, não vai dizer, né? Então por que na nossa área pessoal a gente parece um bando de mula que não consegue, entender o que tá sentindo e o que é para fazer? Como é que a gente não tem... porque eu não tenho essa capacidade. Meu irmão, tem sim, cara. Se você tem um celular e tá assistindo minha live, você teve capacidade de comprar o celular ou de estar numa família que teve capacidade de te dar um aprendizado, então você consegue sim. Bom, aceitar os processos é entender-se, é entendê-los. É parte integrante do encarne. Aceitar o processo. O que é aceitar o processo? Eu acho, na minha opinião particular, isso não foi nem tuído, nem falado, nem psicografado, não. Aceitar o processo é muito mais amplo do que você somente entender a dor. Porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu atendi uma pessoa que ela estava ferrada de grana, se divorciou. Aquela típica frase, né? Todas as áreas da vida dela começaram a desandar. Principalmente a financeira. Aí ela veio pedir consulta. Aí não tinha ninguém com ela, não. Ela estava sozinha. Ela não tinha espírito, ela não tinha obsessor, ela não tinha feito nenhum trabalho, não tinha feito nenhuma magia para ela. Ela estava top, ela estava sossegada. A aura dela estava limpa, não bebia, o perispírito legal, tudo show de bola. Mas ela estava no sofrimento. Aí ela veio falar comigo o que estava acontecendo. Aí eu falei para ela, quem sabe você não chega e para pensar que isso é uma lição de Deus para você se tirar um pouco da matéria, né? Para você evoluir, despertar um pouquinho assim do seguinte fato: é uma fase. Quando o terapeuta chega para você e fala, vai passar, dá uma raiva, né? Dá vontade de tacar ele pela janela. Eu sei. Acredite, dá vontade. Tem uma pessoa bem próxima de mim que fala isso para mim quase todo dia. E dá vontade de fritar ela com batata e azeite, meu irmão, para comer. Mas o que aquela pessoa está te falando é o caminho correto. E qual que é o caminho correto? O caminho correto, na visão de Gabriel, na minha visão, é parar e entender. O que eu preciso mudar de mim? Qual é a característica que está sendo atingida? Qual é a característica que eu tenho que está sendo atingida por essa dor? Érica, eu não entendi nada do que você falou. Tá, vamos dizer, você é uma pessoa simpática, extrovertida, risonha. Entra num funeral que você não pode fazer essas coisas. Qual é a característica sua que está sendo atingida? Simpática, feliz e risonha. Essas são as características suas que estão sendo atingidas. Qual é a lição que eu tenho que tirar disso? Responsabilidade emocional. Começar a aprender um pouco mais de seriedade, pô. Entende? Na vida não é diferente não, meu parceiro. Você está passando pela dor, você está passando pelo processo de problema material, problema emocional. E aí o que acontece? Qual é a lição que você está aprendendo? Parar de prestar tanta atenção assim na vida e começar a se entender. É uma lição dura essa, é uma lição difícil. Essa é uma lição hardcore, nível Rambo ali, Chuck Norrisão, porque essa lição é aquela que pega em tudo dentro da vida do ser humano. Mas é a lição mais gostosa, porque o resultado é fenomenal, vou te falar. O resultado, depois que a pessoa consegue superar, porque muita gente não consegue, desencarna com isso aí ainda, tá? Mas depois que você consegue superar esse tipo de lição que abrange uma penca de coisa, você sai... Deus dá a lição pra gente, a lição desse tipo pra gente, que as pessoas falam, me confundiu com o Rambo. Não confundiu não, ele está construindo um Rambo. Porque quando você supera essa lição, você sai um Rambo. Você se sente um Rambo. Te garanto que você vai sair mais forte do que nunca. Isso também é evolução e crescimento espiritual. Aí ele assina, né, Gabriel Moraes. Aí eu achei que tinha terminado, mas não terminou. Aí eu perguntei, isso tem muito a ver com ego, né? Aí ele começou. Isso foi intuído. O ego está diretamente ligado à dor. No que tange ao sentimento de pequeneza. O que isso quer dizer? Quando se fala em ego, quando se fala em ataque pessoal, não é que você está sendo atacado, não é que o Eric está sendo atacado.
É alguma característica do Eric ou alguma opinião do Eric está sendo atacado. E se a gente se permite entrar no sofrimento, a gente começa a se sentir pequeno, a gente começa a, bom, enfim, se sentir ofendido, com raiva. Por quê? Isso é uma reação de uma coisa, um mecanismozinho que a gente tem na cabeça que se chama ego. Ego. O que é o ego, Eric? O ego é a nossa, literalmente a nossa mãe primeira. Antes de a gente ter a nossa mãe biológica, a gente tem o ego na nossa mãe. Por quê? Ele faz de tudo para te proteger. Mas só que ele é manipulador, ele é falso. Porque ele se passa pela gente. O meu ego, o ego do Eric, ele tenta se passar pelo Eric. Para que o Eric se proteja, para que o Eric proteja a psique dele, o bem-estar psicológico dele. Como é que ele faz isso? Xingando, dizendo aqui na nossa cabeça, junto com os espíritos inferiores, para xingar todo mundo quando eu sinto raiva, para quebrar tudo, para jogar psicólogo da janela, essas coisas. Isso é o ego. A partir do momento que você para de dar tanta atenção pro ego, o que é parar de dar tanta atenção pro ego? É parar de agir conforme ele manda. O ego... É isso aí, Cadu. O ego, ele começa a ter a voz mais baixinha e os espíritos inferiores também. E a voz do nosso mentor começa a dizer pra caramba dentro da nossa cabeça. E aí o que acontece? Quando a voz do nosso mentor começa a falar mais alto dentro da nossa cabeça, a gente começa a prestar mais atenção à voz do nosso mentor, a gente começa a receber ajuda para sair da dor, para superar aquela dor, né? Porque quando a gente não escuta conselho do nosso mentor, ele fala, ih, esse maluco aí, ó, e mete o pé. Ele fica de olho na gente, mas lá da China, irmão, ajudando outra pessoa que está interessada na ajuda dele. Quando a gente escuta a voz inferior, que manda a gente fazer besteira, porque claramente a gente sabe que a gente está fazendo besteira, mesmo assim a gente faz, é só você pensar com aquele sentimento forte, terreno, né, que parece que você é o Superman armado, né, que dominou o Capitão Planeta junto com o golfinho do Tibete, sei lá. Esse é o ego, esse sentimento. Quando a gente escuta ele, você está escutando o seu obsessor ali, o camarada que morava na casa antes, que está perdidão. Está escutando essa galera aí, tá? E aí o que acontece? O mentor fala, ih, valeu, fui. E aí esse cara aí começa a te mentorar 24 horas por dia. Aí virou uma obsessão. É uma delícia. Mas tem muita casa de religiosa que encarnei. Aí você olha pro cara, esse cara tá encarnado com o demônio do caramba. Mas tem, muita. É chato. Aí fica dançando, fica fazendo isso, aquilo. Mas enfim, falando besteira atrás de besteira. Ficar falando... Pô, eu já fui lá... Não, deixa eu contar essa é muito boa. Eu fui numa casa, aí eu fui atendido. Aí ela olhou, nossa, menino, quanta tatuagem, você sabe que isso vai pro espiritual, né? Eu falei, vai sim. Eu no espiritual sou a bola de luz, irmão. Minha tatuagem tá lá. Vai sim. Vai pro espiritual, sim. Tá? Cadu, foi. Nossa, e ela tava lá, não, pera, meu. Eu incorporei aqui uma preta velha. Tá bom. Senta lá, Cláudia. Vamos continuar. Aí, vou começar de novo aqui para dar contexto. O ego está diretamente ligado à dor, no qual tange ao sentimento de pequeneza, pelo fato da infinitude de tudo que é Deus, de tudo que Deus fez, e nos sentirmos insuficientes e micros. Com isso, o ego, quando inflado, age para arrebatar esse automenosprezo. Quer dizer o quê? Quando você recebe a lição, sua característica é atingida. Quando o ego está inflado, né, quando você fica escutando a vozinha dele lá junto com os espíritos, você se sente na necessidade de defender aquela sua característica como se você fosse um ser inquestionável, equiparado a Deus, que é onipotente, né, que pode tudo, que sabe tudo. Então, se eu sei tudo, eu não posso ser questionado, porque se eu for questionado, eu vou atacar de volta. Meu Deus, parece mais um leãozinho, né, um tigrezinho, do que um ser humano propriamente dito, né? Então, vamos lá. E aí, o que acontece?
para arrebatar o seu auto-menosprezo, né? Porque a pessoa que tem a característica atacada, ou a opinião atacada, não precisa ficar chateada, porque tem confiança naquilo que acredita. Se eu dou uma opinião... Não, peraí. Se eu dou uma opinião para você, e você começa a atacar essa minha opinião de forma agressiva, por que eu tenho que ficar chateado? Se eu tenho certeza daquilo que eu te falei, você só não concordou. Quem fica chateado é porque não está realmente acreditando naquilo que falou, né? Porque se falou, a certeza da pessoa, a pessoa vai lá, fala a certeza absoluta. E aí a pessoa fala, discordo. A pessoa fica ofendidíssima. Pô, não é, já não é uma certeza, não? Você não acabou de dizer que já era uma certeza? Qual é a diferença que vai fazer na tua vida, no teu mundo, se eu discordar de você? Isso não é uma certeza absoluta para você? E aí a pessoa que tem esse ego inflado vai sentir a vontade absurda de defender aquela certeza, como se estivesse construindo, propriamente dito, a certeza. E aí... bom, vamos lá, eu acabei me perdendo no que eu ia dizer. E aí, se apega a qualquer falso crescimento individual. E aí, vamos lá. Diz que meu fone de ouvido é preto, eu tenho certeza absoluta. Aí Cadu chega pra mim e fala, é rosa. Aí, dou uma de murrar aqui, me transformo. Não é nada disso, o senhor não está olhando aqui, eu tenho a tabela de cor. Pega a tabela, bota debaixo do braço, chama Cadu no privado. Cadu, o senhor está enganadíssimo, veja bem, a tabela de cor aqui está preto opaco, 0,2, pertíssimo do negro absoluto que só existe na Suíça. Aí o Cadu para não se estressar, para não se apurrinhar, com toda certeza, com toda a razão do mundo, fala, tá bom, então é preto mesmo, tem razão. Né? Aí o cara tentou colonizar a mente do Cadu, ficou a bandeira lá, né? Começou a roubar pau-brasil, começou a matar índio dentro da cabeça do Cadu, começou a fazer estátua de assassino, né? Duque de Caxias lá em Copacabana, dominou a cabeça de Cadu. Dominou a cabeça de Cadu, se sentiu satisfeito. Cresci. Agora sim. Provei pra Cadu que meu fone de ouvido era preto. Cresci. Ganhei. Agora, por definitivo, não vai haver uma pessoa nesse mundo agora mais para dizer que o meu fone de ouvido é de outra cor. Aí tá ele lá sozinho, no alto da montanha do ego, e a galera aqui embaixo olhando, rindo pra caramba da cara do sujeito. Porque o cara fez a inquisição na mente das pessoas para provar o ponto de vista dele. E a galera constrangida, claramente constrangida. Então vai sozinho. E aí o cara se sente todo engrandecido. E isso não é crescimento individual, isso aí é sofrimento. Por que é sofrimento? É sofrimento porque alguma hora ele vai olhar e vai se ver isolado. Vai se ver como uma pessoa que agia com raiva. E aí começa a vir as consultas mediúnicas. Meu filho não gosta de mim. Nunca fiz nada pro meu irmão. E ele nunca mais falou comigo. Isso é todo dia, gente. De 3 a 4 pessoas por dia, no mínimo, vem com essa demanda pra mim. Porque fica tentando colonizar a mente do coleguinha, do irmão, do companheiro, do camarada, do amigo, da tia, da avó, da empregada, do cachorro. E aí, quando a pessoa perde a paciência, não consegue mais, presta atenção, não consegue mais lidar com a pessoa que estava fazendo esse tipo de comportamento, a pessoa vem me procurar. Aí dá vontade de falar, que você está uns 2022 anos atrasado, que quem fazia milagre era Jesus. Eu só dou um papo aqui, um papo ali. E aí eu mostro para ela, que é a análise do plano de alma, o que é que ela tem que passar, né? O que é que ela está passando num olhar mais superior, mais de cima, fora da situação, né?
Olha, senhora, a senhora tratou mal todo mundo o tempo todo e agora a senhora está sozinha, isolada. Que a senhora acabou até... O que acontece frequentemente, porque é um sintoma, tá? Quem agiu assim hoje, quem agiu assim amanhã, quem agiu assim a semana toda, vicia nesse comportamento. Por quê? Que aí já atraiu o coleguinha obsessor, que aí já ficou obcecado por aquele tipo de comportamento. Mas vamos lá. Porém, esse mesmo crescimento é sempre concedido por Deus. Do contrário, nos reconheceríamos como criadores. Né? Por quê? Se você começar... Olha para as suas atitudes, olha para as suas ações, olha para tudo que você já passou. Se você conseguir dizer para você mesma no espelhinho lá, quando você estiver escovando o dente, deu aquela escovada top, passou um Listerine, botou ali um fio dental, olhou para o espelho e falou, tá gata. Aí você se pergunta, o meu crescimento espiritual, eu tirei de mim ou foi a vida que me mostrou? Se você falar que você tirou de você, rapaz, se não tiver tido dor, tem alguma parada aí. Tem gente que diz uma frase muito bonita. Ah, porque os inteligentes aprendem com os erros. Os sábios aprendem com o erro do outro. Porra, assim, consertar um fogão, né? Trocar a roda. Né? Instalar uma impressora, que é a coisa mais difícil desse mundo. Né? Aí sim, eu vi o cara instalando a impressora ali, eu vi onde ele errou, aprendi. Aí sim, tudo bem, mas agora é coisa da vida, meu irmão? Não existe. É muito bonito, porque você realmente consegue achar que o que eu passo na minha vida é igual ao que você passa na sua vida, de alguma forma. Ninguém passa as coisas da mesma forma nunca. Mesmo que a situação for exatamente igual. Minha mãe morreu, perdi o emprego, quebrei uma perna. Meu irmão, eu vou lidar de um jeito e você vai lidar de outro. Não adianta. Não adianta. Não tem como eu olhar para você e aprender. Eu posso seguir um caminho que você seguiu. E mesmo assim, de repente, não dá certo. Mas... é isso. Eu acho que... deixa eu ver que horas são. Vamos para as perguntas. Falta 10 minutos. Nossa, hoje foi bem sinistro. Vamos para as perguntas. Exatamente, Rosário. Se você plantar batata, meu irmão, não vai colher morango. E vamos aplicar essa frase, né? Porque eu gosto de dar mastigadinho. Vamos aplicar essa frase. Meu irmão, você cortejou tua esposa. Você cortejou a menina. Namorou, casou. Aí você está colhendo o fruto, né? Qual foi o fruto? Casamento, noivado, namoro. Você está cortejando. Aí, pô, casei, tô top. Vou tomar breja, ficar com uma barriga imensa, jogar futebol todo dia. E é isso. O que você vai estar plantando de novo? Meu irmão, é uma eterna planta e colhe. Você come todo dia. Você não vai colher daqui a 100 anos o que você plantou hoje. O que você plantou hoje, provavelmente você vai colher amanhã. Quiçá daqui a 10 minutos, cara. Então, vamos devagar, vamos raciocinar. Ah, mas aí eu não vou estar agindo de acordo com o que eu estou sentindo. Meu irmão, se você estiver sentindo coisa ruim, você tem que ser um pouco consciente e não agir de acordo com isso, porque provavelmente é o seu ego e negocinho falando no seu ouvido, cara. Se você casou com a mulher, por que você vai agir mal com a mulher, mano? Ah, mas às vezes escapa. E aí você se desculpa. A desculpa, o aprendizado da desculpa também é importante. As situações podem até ser semelhantes, mas a maneira que cada um vai resolver será diferente. Exatamente. Exatamente, porque é aquela questão. Todo mundo tem o seu processo de criação, sua personalidade, suas características, seu próprio aprendizado anterior de outras vidas. Então tudo interfere. Então ninguém é igual. Para finalizar uma discussão que não leva a lugar nenhum, basta concordar com a afirmativa, pois não existe a reflexão, e sim a imposição do ego. Perfeito, cara. Perfeito. Existem casos onde a pessoa... muitos casos, tá? É muito. Não é pouco, não. É muito. Onde a pessoa se acha absoluta, magnânima, inquestionável. Então a pessoa chega e fala alguma coisa. Se você trocar uma vírgula de lugar, a pessoa acha que você é o capeta encarnado. Só porque você discordou. Só porque você discordou.
Agora, aí eu te pergunto, aonde isso vai levar alguém? A qualquer lugar. Né? Aonde isso leva qualquer pessoa? Para onde, né? Para reencarnar de novo. E criar karma. O respeito é um bom princípio. Estou a gostar. Obrigado, Vitor. Tamo junto. O respeito é um excelente princípio. O respeito, não puro, com entendimento. Respeito com entendimento. Pô, o que está acontecendo com aquela pessoa? Sabe por quê? Porque o entendimento junto com o respeito, você tem a oportunidade de fazer a caridade. Ah, vou dar dinheiro para a pessoa que está com dor? Não. Caridade é você abrir seus olhos para a pessoa, para as necessidades da pessoa. Isso é caridade. É abrir seus olhos para as necessidades da pessoa e aí fazê-las. Né? Seja dinheiro, seja atenção, seja carinho, seja até um abraço, seja até um olhar mesmo. Para a pessoa não se sentir invisível. Ah, mas quem é que se sente invisível? Pô, morador de rua. Morador de rua se sente invisível. Ninguém fala com eles. Ninguém. Porque todo mundo parece uma barata vindo. Não, não é assim. É uma pessoa. Tem que... Enfim. Quando você trata seu semelhante bem, o bem também virá até você. Eu acho esquisito essa lei do retorno. Porque ela deriva de algumas outras leis muito mais antigas, até mais antigas, milênios até mais antigos que Cristo. E aí ela foi fabricada, ela foi resumida, e hoje em dia ela é comercial. Como é que é comercial? Você aponta um dedo para uma pessoa, tem 3 apontando para você. Mano, tem livros dessa grossura sobre essa lei e a pessoa consegue ter a capacidade de resumir a um gesto. É complicado. Então, a lei do retorno tem muita coisa envolvida. É o magnetismo. É o que você vibra. Eu vou fazer um vídeo sobre magnetismo muito legal para botar no grupo. Vamos fazer esse experimento aqui. Pega uma bexiga, um balão, enche ela, esfrega na cabeça, esfrega. Bota do ladozinho, assim, bem do lado, de um fiozinho de água da sua torneira. A água dobra. Isso é magnetismo. Então, é muito legal. Vou fazer esse experimento para botar no grupo. Vamos ver. Perfeito. Pedimos muito respeito, mas às vezes não respeitamos. A certeza de nossa fé não nos dá superioridade. Nada dá... Perfeito o que você falou. Nada dá superioridade a ninguém nunca nessa vida e nem na outra, né? Porque o único ser superior verdadeiramente é Deus, né? Então... Eric, mas eu trabalhei muito. Eu conquistei... eu fui para a Lua pela NASA. Eu tenho 48 diplomas e meio. Eu fui no Jô Soares. Meu irmão, como é que eu posso ser... Como é que eu não sou superior a uma pessoa pobre? Dinheiro é superioridade agora? Tudo bem, você consegue comprar 2 batatas e meia a mais do que outra pessoa, porque tá tudo caro. Dinheiro é matéria. Matéria não significa dizer que a pessoa é boa ou ruim, ou superior, ou inteligente, ou coisa e tal. Você pode ter o carro do ano, se você não tiver a cabeça de dirigir, você atropela o cara de bicicleta na Barra da Tijuca, que nem o filho do Aico Batista, pô. Dinheiro é alguma coisa? Mas é que eu sou muito sabido em algum assunto. Como é que eu não sou melhor? Pô, você é sabido nisso. O que ele é sabido? Eu tenho certeza que você consegue ensinar ele e ele te ensinar. Então dinheiro é ferramenta de subsistência, não é status. E vou falar uma coisa. Status é herança de reinado, de monarquia, né? Quem é o burguês aí para eu conhecer? Porque, pô, vamos lá. Perfeito. Não, isso aqui eu vou ler de novo. Calma aí que eu vou lá para baixo. Tem 48 diplomas, ajudou pelo menos um a conseguir um diploma. Caraca, melhor comentário que eu li na minha vida hoje. Malu Camargo, parabéns, é exatamente isso. É exatamente isso. Estou passando um momento difícil, aliás, que vivo. Pô, depois a gente conversa no privado, me procura lá. Cada pessoa tem uma única maneira de lidar com suas dores, pois suas dores são suas, e você terá o aprendizado dela. O outro terá diferente maneira de solucioná-la. Perfeito. Perfeito. Porque quando a gente abraça a razão, quando a gente abraça a inteligência, meu irmão, você recebeu uma lição, abre-se um leque. Quando você raciocina, né?
abre um leque de opções para você agir, cara. Um leque de opções para você agir. Assim como no seu trabalho, quando aparece um problema. Boa noite, meu nome é Emerson. Estou meio depressivo por conta de uma doença. Se a doença não for depressão, você não está depressivo, só está triste. Tamo junto. Tô brincando. Depois a gente conversa. Calma aí, deixa eu achar alguém que fala. Pô, gente, me ajuda aí, que eu não sei mexer nisso aqui direito não. Manda alguma coisa pra gente finalizar aqui. Que já falta um minutinho. E eu já tô ficando rouco. Sempre colocando o erro no outro do que enxergar das suas próprias falhas. Isso é maravilhoso, eu adoro isso. Como é que é colocar o erro no outro? É aquela frase do Homer Simpson. A culpa é minha e eu ponho ela em quem eu quiser. Eu acho isso estupendo. A pessoa tem a dificuldade de pedir desculpa, mano. Parece que bota pó de mico na língua na hora de falar desculpa. Deixa... Dá uma travada top ali e não consegue pedir desculpa. Gente, humildade faz parte do crescimento, da evolução espiritual. Ou você acha que se você não tivesse o aprendizado de humildade, Deus esqueceu? Vamos botar aí, desculpa aí, mas é só para dar um exemplo mesmo, tá? Deus esqueceu de botar a humildade e aprendizado. Aí você passa lá pelos planos, milhares e milhões de anos, evoluindo. E aí, pô, tô top, virei espírito perfeito, tô indo me encontrar com Deus. Vamos ver quem é Deus aqui. Você não teve humildade, aí você encontra com Deus. Boa noite, meu filho. Seja muito bem-vindo ao meu reino, finalmente estamos a nos encontrar. Te criei com a minha total benevolência, com o meu total amor e aguardei ansiosamente a sua chegada. Aí você vira para ele e fala, quem é você? Quem você pensa que está falando? Você tá achando que está falando com quem? Se não tivesse aprendizado de humildade, né? Mas a gente tem aprendizado de humildade, eu acho que é o mal do século XXI, porque não tem... É muito difícil a pessoa conseguir, hoje em dia, se humildar. A pessoa sente uma necessidade tremenda de iniciar um diálogo com mais proximidade com outra pessoa, fazer o checklist dela, mandar o currículo dela. Eu sou isso, sou aquilo, eu tenho histórias disso e aquilo, eu faço tudo isso aí que você está falando. Meu amigo, aí na hora de você ser cobrado, pô, você pode fazer aquilo lá que você disse que você sabia para mim, por favor, você vai lá e faz uma cagada. Né? Porque se você não consegue enxergar o outro, você não consegue ser humilde. Se você não consegue ser humilde, só o seu jeito funciona. Se só o seu jeito funciona, você não vai conseguir operar pelos outros. Né? E aí você vai fazer uma cagada tremenda com toda aquela bagagem lá que você contou para a pessoa. Você simplesmente, pra você ter uma ideia, eu luto para esse aprendizado. Então, eu tive uma dificuldade tremenda de fazer esse speech, esse textozinho de apresentação aqui dizer, não, sou Eric, sou isso. Eu tenho uma dificuldade tremenda, eu não gosto, eu anotei, eu escrevi para eu repetir, para que pelo menos você me conheça, mas eu não gosto. Não gosto. Pô, o Cadu, quando foi me entrevistar junto com o espírito cuidador lá do grupo, ele ficava me perguntando, eu ficava, pô, não vou falar uma coisinha só. Não, eu me sinto mal. Eu me sinto mal, porque na hora que, pô, se eu falo, eu sou isso, aquilo, o Cadu vai pedir ajuda, eu não consigo olhar pro outro, né? Porque eu tô ocupado demais olhando pra mim mesmo. O Cadu vai me pedir ajuda, eu vou fazer uma besteira muito loira, muito grande pra Cadu. Então, com essa última reflexão, e com esse emoticon da Catarina, minha amiga, de carinha com coração, eu me despeço pelo dia de hoje. Vai ter a live 4. Não sei se vai ter psicografia, né? Porque isso não depende de mim. Boa noite, Borges. Tá um pouco atrasado. Então, vai ficar gravado. Tamo junto. Um grande abraço, um grande beijo a todos, dona Sônia. Espero que esteja bem. E é isso. Boa noite. Fiquem com Deus.